Boa noite, pessoal, pessoas bonitas. Tudo bem, gente? Ó, Moisés, Rian. Desculpa aí quem estava com fone, tá? Acessei seu site aqui. Que massa. Gostou? Boa noite, que susto. Desculpa, Gabriel. Boa noite. Deixa eu ver quem está aqui na nossa aula. Álvaro, boa noite. André, boa noite. Gabriel, Gemma, João Marcos, João Vitor, Lucas, Mangini, Luiz Fernando, Moisés, André, Professor, fora. boa noite. Na Fábio, realidade é o Mertor. Esse nome Gemima, eu queria trocar aqui o nome, mas eu não estou conseguindo, professor. Por que Gemima? Quem é você? Desculpa. Eu sou um homem, nesse caso. Eu queria colocar o meu nome, mas eu não estou conseguindo aqui. Será que não é por causa da conta que está conectada? Mas, às vezes é a conta não, de outra pessoa que está conectada aí. não, é a minha. Eu só tinha mudado para o nome da minha esposa quando ela estava numa outra conferência. Aí eu não estou conseguindo Entendi. utilizar. Ó, vou ver se eu consigo ver isso daí para você, cara. Okay. Deixa eu ver. Profile. Edit my profile. Esse é isso. Não abriu nada. Não sei, de repente, na parte de configuração, tá? Não tô achando aqui, não. Mas não tem problema. Agora eu sei quem é você. Boa noite, Thaís, Gabriel, Rian, Fábio. Tudo bem, gente? Como estão? Como tem passado? Acabando o curso já. Graças a Deus, né? Boa noite, cara. Tranquilo. Oi, gente. Graças a Deus. Eu tentei abrir a minha câmera aqui, eu não sei por qual motivo, tá aparecendo esse laranja aqui, tá? Minha câmera. Deve ser algum drive, alguma coisa aqui. Até ontem eu tava dando aula normal, hoje tá esse laranja. Então, hoje vocês não vão conseguir ver minha cara, mas eu posso mostrar uma foto minha para vocês. Cadê minha foto? Tadinho de vocês, né? Luiz Fernando. Então, eu atualizei o Windows, Moisés. Eu atualizei o Windows, cara. Eu acho que nessa de atualizar o Windows, me deu esse problema. Windows. Eu não gosto do Windows, mas aqui eu tenho que utilizar o Windows. E aí eu acabo me dando mal. Esse daqui sou eu, tá? Aqui eu tava um pouquinho mais gordo, hoje eu tô um pouquinho menos gordo. Me acabado pela vida. E já aproveitando aqui, esse aqui é o meu site, tá? Aqui é um site simplesinho, não foi usado React, não. Minha boininha. Esse aqui é o meu site. Aqui eu vou deixar material para vocês, tá, gente? Hoje de tarde eu tava mexendo. Eu quero ver se de tarde eu coloco... se de tarde. De tarde eu comecei a fazer, eu quero ver se de madrugada, até amanhã eu coloco a nossa matéria aqui, tá? E aí aqui eu vou colocar todo o material. É arieldias.com, tá? Gênio. arieldias.com. E aí, por exemplo, vamos supor nas nossas aulas, desenvolvimento, não é aqui, né? Desenvolvimento de jogos para web. Aí coloco o conteúdo aqui para vocês. Enquanto nós estivermos com gravações, eu gosto de colocar as gravações aqui. Então, por exemplo, estrutura de dados 2, do semestre passado, isso daqui. Aqui, ó, tem o material, os vídeos, atividades, tudo eu vou colocar aqui, tá? As entregas é tudo pelo Blackboard, mas o material eu deixo aqui. Por quê? Para ter uma redundância, tá? Porque caso o Blackboard não funcione, nós estaremos aqui, tá? Além disso, no ano passado eu criei um repositório aqui no YouTube para poder guardar vídeos, tá? Então, eu criei várias playlists aqui de disciplinas. Então, provavelmente eu coloco aqui no YouTube também as playlists e tudo mais. E aí é só para vocês não terem desculpa para falar assim, nossa, eu não usei, eu não vi sua aula, professor, não achei a sua aula. Não tem desculpa. Ó, tá tudo aqui, ó. Estudo de dados, programação web, técnica de desenvolvimento, laboratório de jogos. São as disciplinas que eu leciono. Eu não tenho um gêmeo, mano, caramba. Eu vou chamar você de gêmeo. Pode me chamar de Brasil, professor. Brasil. Ô, Brasil.
Eu não tenho, porque eu acho que lá você dá mais dinheiro para Udemy do que você recebe. A mesma coisa com o YouTube. Aqui eu deixo no YouTube para vocês, né? Mas eu dou aula particular, tento ajudar os alunos de outra forma, com meus cursos particular. É que é mais interessante do que colocar aqui. O YouTube te dá 1 centavo, 2 centavos, não dá nada. A cada não sei quantos mil visualizações, 2 centavos. Rian, de onde será, Rian? Aí eu não tenho, né? Twitch não tem. Melhor vender na Udemy, vender os cursos, né? Estamos analisando aí. Certo, gente? Então, qualquer coisa está aqui. Então, meu nome é Ariel. Vocês não estão fazendo estrutura de dados 2 agora, estão? TikTok, não. Não, legal, legal. Tem bastante coisa lá do ano passado. Já passou, né? Ano passado eu dava aula de estrutura de dados 2, mas eu acho que não era para vocês. Eu acho que a gente não nos conhece, né? Mas tudo bem. A gente nos conhece. Eu sou Ariel, tá? Foi 2020. Tá. Meu, esse negócio de ficar em casa, a gente se perde totalmente, né, gente? Se perde totalmente. Você tem um currículo milionário. Poxa. Que isso, Brasil? Não tem nada, não. Não. A única coisa importante daqui que eu não coloquei é que eu pratico algumas atividades físicas aí, né? Eu gosto de correr, eu gosto de CrossFit. Quem faz CrossFit geralmente fala que gosta de CrossFit, né? Faz CrossFit. E quem mais? Falo rápido pra caramba, sou mineiro. Para mim, eu ainda... Hoje o pessoal... Hoje o pessoal tá usando muito sistema distribuído para criar bibliotecas de fila, tipo Rabbit, Kafka. É bem bom essa área de sistema distribuído, professor. Juntamente com a computação em nuvem, é show, professor. É uma mina de dinheiro. Porra, é bom, sabe por quê? Porque hoje em dia você não tem mais grana para... Você não tem infraestrutura para você armazenar os seus dados, né? Você precisa contratar um serviço externo para colocar seus dados, seja numa nuvem, ou, de repente, contratar um banco de dados distribuído, né? Se eu pensar em, por exemplo, um banco de dados como o Cassandra, né, que é no SQL, você coloca um banco de dados distribuído para agilizar todo o processamento. O SAP, que é um RP, né, o SAP, eles têm um sistema deles, tem um banco de dados, que é o HANA, que é um banco de dados em memória, que também é distribuído. Então, assim, a ideia de você fazer a computação distribuída é fantástica, tá? É incrível mesmo. E, assim, a história da computação distribuída, ela surge lá em 1870, para vocês terem uma ideia, numa época que não existia nem computador, que foi no início, quando começou a existir os telégrafos. Isso, Rian. Quando começaram os telégrafos. Qualquer dia eu conto a história para vocês, tá? Mas é muito da hora, tá? Muito legal mesmo. A Bruna trabalha com SAP HANA. É bom, ou Bruna, desculpa. O que você tem a dizer? É bom, é memória, é rápido, distribuído. Oracle é melhor, sim. A Oracle é legal também, o serviço de nuvem dela, né? A Oracle é uma das poucas empresas que tem serviço de nuvem que ela compartilha do serviço de terceiros. Então, você consegue estar na Oracle e contratar, por exemplo, a elasticidade da Amazon. A Oracle, você consegue contratar alguma coisa de outra empresa, né? Isso é muito legal, muito legal. Professor, você foi perito? Não, é particular só. Da PF, não, da PF ganha bem, né? Eu já prestei o concurso, mas é muito difícil, porque existem cartas marcadas, sabe, Gustavo? E aí é meio difícil de entrar, cara. O que é carta marcada, professor? Corrupção? Não, jamais. Essa aula está sendo gravada, jamais falaria isso. Mas, assim, tem os certos, tem os indicados, tá? Mas, se você for pensar bem, se você for colocar alguém lá dentro para trabalhar com segurança, é melhor você colocar conhecidos, né? Então, é mais ou menos isso. Em caso de investigação policial, eu declaro que não tem envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo.
provavelmente fui inserido por terceiros, declaro que estou disposto a colaborar com as investigações. Isso aí, tem que ser direto. Em cada investigação policial, me declaro sacanagem. É feio, né? É horrível essas coisas, mas fazer o quê? E aí eu trabalho com essas coisas aqui, trabalho pelo MEC, não pelo Donalds, né? Mas o Ministério da Educação. Se tiver careca, perde 2 pontos, ganha um. Eu sou careca, pô. Trabalho com. Aí, de vez em quando, eu faço algumas viagens pelo Ministério da Educação para avaliar faculdades. Então, de repente, uma semana eu vou viajar para algum lugar para avaliar alguma faculdade, dar pontos, e aí nós não teremos aula nem remota e nem presencial. Remota, talvez sim, né? Remota dá. Mas não teremos aula presencial, porém eu vou deixar alguma atividade para vocês, tá? Sempre assim, vocês nunca vão ficar na mão. Alcides, vocês gostam do Alcides, né? Alcides é gente boa pra caramba. Bem, já aconteceu do professor ir numa faculdade aí federal, etc., e o diretor tentar fazer passar um óculos escuro da Ray-Ban, professor? Óculos escuro significa passar uma grana para você? Não, bem não. Não pode, né? Não tem como. Mas sabe o que aconteceu uma vez, o Brasil, acho que você que falou aí, né? Sabe o que aconteceu uma vez? Em 2018, eu fui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu cheguei lá em agosto e o reitor da faculdade tinha se suicidado pro lado de cima do shopping uns 2 ou 3 meses antes. Foi assim, o negócio estava tenso pra caramba. E ele pulou por causa de suspeita de corrupção, né? Ele se suicidou. Então, assim, já vi uns casos meio doidos. Umas faculdades que você vê que ela não tem nenhum porte para ser faculdade. É bem estranho mesmo. Já mandei o texto para o Polícia Federal aí. FBI, chama FBI. Beleza, vamos lá. E aí, gente, ó, eu gosto de deixar meu WhatsApp aqui para tirar dúvidas em relação a algum ponto da matéria, tá? Então, de repente, você está com dúvida na matéria, um exercício que eu tenha deixado, se enviar o e-mail, vai ser difícil de eu ver. E-mail é coisa de antigo, né? Não existe mais e-mail. Então, se ficar, manda para mim o WhatsApp aqui, tá? Manda um WhatsApp. E o material também está lá no site, que eu mostrei agora para vocês. Beleza. Isso daqui, gente, ó. Isso daqui não tem nada de importante, pessoal. O mais importante é a gente aprender junto aqui, tá bom? É o mais importante. Eu gosto sempre de falar para os alunos que nós estamos aprendendo juntos, tá? Então, por exemplo, na disciplina de IA, eu já leciono desde 2016. Porém, essa vai ser a primeira vez que eu leciono para vocês, que nós estamos trocando essa ideia. Então, vai ser a primeira vez que eu vejo esse assunto, tá? Então, assim, para mim é inédito. As perguntas que vocês vão fazer, a forma de interagir é muito diferente. Então, gente, estamos juntos, tá? Esse daqui é o assunto que nós vamos tratar. Óbvio, vai ter muito mais coisa, tá? Nós vamos. Na verdade, Gabriel, você, acho que no primeiro ou no segundo semestre, você já trabalhou com inteligência artificial. Dá 10 para todo mundo, já era. Vamos juntos. Sabe por que vocês já programaram? Porque a inteligência artificial, a grosso modo, é uma sequência de if-else, tá? É uma sequência de if-else. Então, você tem uma inteligência artificial que tem um monte de if-else. Só que isso vai ficar encapsulado dentro de algum algoritmo de machine learning, por exemplo. Aí você tem um nome bonito lá, machine learning, mas, na verdade, é um if-else. Então, é um monte de if-else, tá? Mas nós vamos utilizar muitas APIs, muitas bibliotecas aqui, vamos trabalhar bastante. Resolver problemas, principalmente resolver problemas de diversas áreas, tá? Skylearning. Então, eu treinei lá da empresa especialista em IA, sem dúvida, sem dúvida. Vamos trabalhar com aprendizado de máquina, aprendizado supervisionado, não supervisionado. Então, tá vendo? Ele é especialista. Linguagem de programação. E aí a linguagem de programação, nós trabalharemos aqui com Python, tá? E aí nós vamos também trabalhar um pouquinho com o R, uma outra linguagem que é o R, para estatística, trabalhar com análise de dados, tá? Então, Python vocês já viram, acho que vocês já dominam aí, é fácil, tá? Trabalhar com Python aqui e trabalhar um pouquinho com R. A turma é nova, Vocês todos estão juntos desde o começo ou se juntaram agora? Porque eu acho que teve muita gente que veio da manhã, né? Olha, pergunta para mim, cara. E eu vou perguntar para você também.
Eu era da manhã, o Rian. Nos juntamos faz um tempo. A Nália Franco também. Foi se juntando conforme passou o semestre, a Nália Paulista. Pessoal mal. Por quê, Caio? Ano passado, a turma da Nália, 10 pessoas juntou com a Paulista. Beleza. Da manhã. Mas é assim. Quando eu fiz faculdade também, tinha uns 60 na sala de aula. Na formatura, tinha 5. Saudades da Nália. Certo, gente? Então, esse aqui é o conteúdo que nós vamos trabalhar aí durante o decorrer do semestre. Claro, tem muito mais coisa, tá? E uma coisa que eu não gosto, algo que eu não gosto de fazer é ficar muito engessado nesse assunto. Então, por exemplo, pode ser que tenha uma aula que nós vamos tratar de alguma coisa que não esteja diretamente relacionado à IA, mas que a IA pode ajudar, tá? Eu gosto de ir mais para a prática, porque essa disciplina, ela tem um detalhe que ela é bastante teoria também. Ela tem bastante teoria, tá? Porque existem muitos conceitos. E aí, depois que passa os conceitos, é onde vocês vão trabalhar. Então, as primeiras aulas nossas serão conceitos. E aí, depois, nós vamos nos dividir aí em grupo ou sozinho, da forma que vocês quiserem. Vamos pegar alguns temas e vocês vão trabalhar em cima de alguns temas, tá? Sim, depois eu vou pela prática, tá, Rian? E aí, depois é com vocês, tá? Vocês que vão trabalhar. Porque aí, ó, eu gosto sempre de todas as turmas, tá? Esse daqui os livros, tá? Podem pegar livro aí depois. As aulas, como eu falei, ó, conceituais, tem bastante conceito de inteligência artificial tem muito conceito, bastante matemática, mas é bacana, tá, gente? Calma aí, deixa eu ver aqui. Não, ó, já viu que o Álvaro falou um negócio ali, ó. IA é só machine learning, certo? Pelo menos no começo confundia bastante. Não, Álvaro, ó. Se você pegar aqui, eu vou pegar fazer um rabisco aqui rapidinho, tá? É isso que eu falei para vocês, gente. Se vocês forem perguntando, eu estava num assunto, nós vamos para outro, não tem problema. Nós sempre vamos viajar, tá? Nós vamos viajar junto aqui, tá? O Álvaro está ajudando aí. Se você pensar aqui em inteligência artificial, ó, calma aí que o trem tá abrido aqui, tá abrido. Aê, desabriu. Agora, ó, imagina que essa bolota aqui seja inteligência artificial, tá? Matemática normal. Tá aí. Imagina que essa bolona seja inteligência artificial, tá? Dentro da inteligência artificial, nós temos um cara aqui que é o machine learning, que é aprendizado de máquina. Nós veremos isso daqui com detalhe, tá? Machine learning. Machine learning é um conjunto de algoritmos que está dentro da inteligência artificial, tá? É só isso. É o conjunto de algoritmos. Machine learning pertence a IA. Exato. Dentro de machine learning, nós temos o deep learning, tá? Aprendizado profundo. Deep learning. DL, deep learning, que fica dentro do machine learning. Qual que é a ideia do deep? Isso, aí eu uso redes neurais. O que é a ideia do deep learning? São técnicas de utilizar esses algoritmos aqui, ó, de utilizar esses algoritmos de machine learning, tá? Então, eu tenho os algoritmos de machine learning e tenho as técnicas de utilizar esses algoritmos. É aí que entra o deep learning, certo? É um negócio bem interessante. Ó, um exemplo, bem simples, tá? Eu não sei se eu faço esse exemplo agora. Se eu confundir vocês, chatbots, tudo. Já que eu continuo se eu estiver trabalhando com machine learning, que é aprendizado de máquina, dentro do aprendizado de máquina, gente, eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, eu posso rotular algo como sendo pizza, sim ou não, tá? Machine learning. Pizza, sim ou não. Certo? É isso. É machine learning, eu consigo fazer, ó. Se eu sentir um cheiro, isso é pizza, isso não é pizza. Machine learning, ela faz isso, tá? Ela vai rotular. Então, você tem lá um aprendizado supervisionado para detectar e-mails de spam, por exemplo. Tá? Isso é aprendizado supervisionado. Estou tratando de machine learning. Aí, quando eu trabalho com deep learning, aí é um pouquinho diferente, tá? Eu vou sentir cheiro de pizza, ó, sinto cheiro de pizza. Sinto cheiro de pizza. Eu não vou classificar se aquilo é pizza ou não. Na hora eu penso o seguinte, mas não posso comer. Estou de regime.
Mas só um pedaço não tem problema. Estou escrevendo rápido aqui, tá, gente? Vou comer. Olha só, isso daqui é Deep Learning. Ele tem todo um processamento de pensamento mesmo, tá? Eu tenho lá o conceito de redes neurais, e essas redes neurais, nós veremos com detalhes depois, ela vai processar uma entrada, receber uma entrada, processar, fazer toda uma análise em cima daquelas entradas para tirar uma conclusão, tá? E aqui eu posso tirar diversos tipos de conclusões. E não somente se aquilo ali é pizza ou não é pizza. Mais ou menos, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Nós vamos ver isso daqui a fundo, tá? O machine learning existe, machine learning existe. Existe sim, tá, Rian? E o deep learning é uma técnica de utilizar os algoritmos de machine learning. Beleza? Se eu escrever veículo com roda, aí você vai identificar, né, carro, pode ser carro, bicicleta, moto, né? Você vai estar rotulados ali todos os veículos que têm roda. Deep Learning, ele vai analisar, exato, ele vai analisar o tipo de roda. O Deep Learning, ele vai analisar os tipos de roda, pegando dados, né? Pegando dados passados para tentar classificar aquilo ali, qual tipo de bicicleta e tudo mais. Tá, João Marcos? Mas usar o Deep Learning, João Marcos, para identificar se é uma bicicleta, se é uma moto ou um carro, é como cortar uma melancia com serra elétrica, tá? Não há necessidade. Você pode utilizar só machine learning. São só alguns algoritmos, tá? Professor, mas qual é a sacada aí, professor? Tipo, a sacada é ele criar uma probabilidade não pensada por um humano ou criar uma probabilidade pensada por um humano? Quer dizer, onde é que torna isso um entregável, assim, por exemplo, esses algoritmos? Quando é que ele deixa, quando é que ele se torna mesmo um produto de valor? Um Então, exemplo simples. aí depende do seu propósito, tá? Você pode criar algo que esteja além da tentando ir além da visão humana, tá? Você pode tentar isso. Por exemplo, alguém colocou aqui em relação à placa, né, do o radar, que vai identificar uma placa e instantaneamente já emite uma multa se o cara estiver correndo, por exemplo. Isso daí eu estou trabalhando com aprendizado supervisionado. Eu estou utilizando machine learning. Eu não preciso utilizar deep learning para isso, tá? Agora, eu estou dentro de um ambiente, o Brasil, onde eu tenho várias células, estou analisando células ali, e quero definir se aquela célula é cancerígena, não é cancerígena, e se ela é cancerígena, qual é o grau de evolução dela. Então, o meu entregável seria eu ter um sistema que, analisando aquele conjunto, aquele amontoado de células, seria responsável por dizer, olha, essas células são cancerígenas, está num estágio de câncer nível XPTO, e a pessoa precisa... Então, eu te dou uma saída, tá? Através de cognição aqui. Beleza? Sim. Percebi. Foi bom. Maravilha. Realmente. E aí eu já respondi o João Marcos em relação à placa, né? Então, na placa, você pode ter aprendizado supervisionado. Quando você está jogando um jogo de luta e a IA começa a se adaptar a seu padrão de jogo, ficando mais difícil, isso aí é deep learning, porque ela está observando o seu papel ali dentro, tá, João? Ela está observando o seu papel ali dentro e vai tentando trazer alguns outros níveis de dificuldades, tá? É isso mesmo. Exatamente. Tá de acordo com a sua ação, que é inesperado. Então, por exemplo, aprendizado supervisionado e não supervisionado, você tem dados, né? Você trabalha com dados. Então, mediante a dados, vou tomar uma decisão. Já quando eu estou trabalhando com machine learning, ou deep learning, desculpa, eu não tenho dados, não dados suficientes. Então, eu vou de acordo com o ambiente, que é o reativo, tá? Vou falar dele já já. Tipo, como você inicia um combo, o seu padrão de ataque prever que vem depois. Depende, novamente, depende da técnica que você quer usar, tá, João Marcos? Você pode utilizar machine learning, deep learning. Existem outras técnicas também, além dessas, tá? Eu tenho, por exemplo, processamento de linguagem natural, PLN, que também é muito legal para poder fazer essa própria definição da placa, de reconhecer essas placas, saber o que está escrito numa imagem e tudo mais. Eu posso utilizar o PLN, ou um tradutor, um sistema de tradução. Tudo isso eu posso utilizar através da inteligência artificial. Álvaro. Desculpa. Mas aí, tipo, tem que ter outros conhecimentos, né? Se você vai trabalhar com imagens, tem que saber processamento de imagens. Isso, você tem que ter para trabalhar, você precisa ter Tá vendo como a gama é muito grande? Por isso que não dá para estudar todas as áreas, mas vocês vão estudar, vocês vão escolher aí o que vocês vão querer.
Não, mas é isso que eu gosto, Kian. É isso que eu gosto, tá? Vocês vêm empolgados. É assim que é legal. Certo, gente? Nós vamos conversar muito sobre isso, tá? Não, mas a aula já está seguindo. Vamos lá. Empregos e práticas de aprendizagem ativa, tá? Ou seja, é vocês que vão trabalhar, tá bom? Eu vou trabalhar também, óbvio, né? Mas eu quero olhar vocês trabalhando. Porque assim, gente, na boa, o estilo de sala de aula que nós temos hoje, o estilo de sala de aula que nós temos já há algum tempo, ele é muito linha de produção, né? Os alunos ficam lá na frente da sala, só recebendo informação. O professor, que é o inteligente, que o sabe tudo, está aqui jogando informação, e aí um faz de conta que ensina, o outro faz de conta que aprende, e no final não dá em nada, né? A ideia não, pessoal, a ideia é que eu seja um facilitador. Ah, legal, isso aí, Rian. A ideia é que eu seja um facilitador que te dê asas para vocês, tá? Vocês vão voar. Então, a proposta é essa. Tá? A proposta é essa. Tem uma frase do Cortella, Mário Sérgio Cortella, eu não lembro de cor, tá? Mas ele fala algo mais ou menos assim: a escola, a faculdade, é uma senhora do século XVIII com professores do século XIX, com alunos do século XXI. Então, assim, estamos muito longe, nós, professores, nossa faculdade, escola, nós estamos muito longe, tá? De atender a todas as crianças que estão hoje numa escola, até quem está no MBA, numa pós-graduação, o que for. Porque o modelo é muito tradicional ainda. Lousinho e cadeirinha. É complicado, não dá, tá? Por isso é que por isso é que nem todos os alunos de Harvard são milionários e têm os melhores empregos, né? E são todos habilidosos. Sim. Embora sendo uma das melhores do mundo. Tem essa frase aqui que eu gosto bastante, ó. Professor só é bom se ele tiver alunos melhores do que ele. Se não tiver alunos melhores do que ele, é que ele fracassou. Eu quero que vocês sejam melhores. Para eu chegar aqui e ser o bonzão na sala de aula, não ser confrontado com ideias por vocês, se a gente não poder discutir amigavelmente, é claro, não dá, né, gente? Eu vou ser o dono da verdade? Eu vou ser o sabe-tudo? Vai ter hora que vocês vão chegar na sala de aula, vão fazer uma pergunta para mim. Isso já aconteceu algumas vezes, eu falar, cara, eu não sei te responder. Aguenta aí, segura aí, que semana que vem eu trago a resposta. Aí eu passo a semana correndo atrás de professor meu, antigo, amigos, tudo mais, para trazer a resposta. Eu não sei tudo, né, gente? Eu não sei, eu não sou dono da verdade. Meu, a tecnologia evolui muito. Temos que ser uma roda mesmo, aprender network, troca de ideias, exatamente. Tem que ser sala de aula do século V a.C., só grananense. Professor, né? Eu tô gostando de verdade. E hoje a tropa do Alcides. Alcides é gente boa, gente. Nós vamos usar o Blackboard, tá? Mas como eu falei, para entregar trabalho, atividades, eu vou deixar o material lá também, tá? Depois para vocês, no final de semana. Tá corrida essa semana. Mas também vou deixar no meu site. Então, eu vou deixar nos dois para ter uma redundância. Se falhar em um, tem no outro. Isso daí, quando nós estivermos no presencial ou aqui nessa aula remota. Aulas presenciais está previsto aí para depois do Carnaval, dia 3 de março. Então, já se preparem para a gente trabalhar bastante. Vai ser legal, né, gente? Vocês têm que pedir. Estratégia de ensino. Só continuando, né? A nossa aula, gente, como eu já falei até agora, né? Vocês verem como que eu não estou sendo um cara demagogo. A nossa aula, ela é presencial, muito década passada, é verdade. 3 horas, imagina. É complicado, meu. A nossa aula é um bate-papo, tá? É um fórum para discussão mesmo. Trocar ideia, do jeito que nós estamos fazendo aqui, tá? Trocar ideia mesmo. E aí, quando chegar na sala de aula, ou aqui mesmo, nós vamos trocar ideia. O conteúdo eu vou passar para vocês, mas a ideia é que nós possamos conversar sobre um determinado assunto, tá? Essa é a ideia principal, tá, gente? Então, evitem faltar. E por que eu falo isso daqui, evitem faltar? Agora eu vou me abrir com vocês aqui. Isso, arruma aí. Ó, vou desabafar aqui, porque essa semana é difícil e amanhã também.
assim como vocês, eu também sou aluno, né? Eu falei para você, eu estou fazendo meu doutorado. E, cara, eu tenho aula toda sexta-feira. E as nossas aulas começaram há 2 semanas atrás. Eu não fui na primeira semana, não fui na semana passada e não vou nessa sexta-feira. Por que eu não vou nessa? Porque eu estou totalmente desanimado, assim. Como eu faltei nas 2 primeiras, eu falei, poxa, eu vou chegar lá com o bonde andando, né? Pô, o avião já decolou há muito tempo, nem sei o assunto. São 4 horas de aula, nem sei o que eles estão falando. Então desanima, gente. Então, se vocês faltarem, perder, pode ser que dê uma desanimada, uma quebrada no ritmo, tá? Então, para não quebrar o ritmo, tentem não faltar, tentem assistir as gravações, tentem participar de alguma forma. Porque, olha, eu estou falando como aluno agora aqui, gente. É complicado, viu? Se a gente falta, amanhã eu tenho aula. E aí, se a gente falta, já era, cara. Não, é online, Rian. É online, mas cansa. O cansaço vai batendo. Não, eu vou tentar participar, se der coragem. Que desanima a matéria já não é legal, o assunto. Isso, o assunto já não é legal, tá, Rian? E aí, poxa. Lá eu estou trabalhando agora em autômatos, tá? Lá agora é autômatos. É um assunto bacana, mas eu tô sem pique mesmo. Tô sem pique mesmo. Pronto, foi só um desabafo, agora continuamos. É a matéria de amanhã? Ó, depois a gente troca umas ideias aí. Não, Thaís, é só um desabafo. Saiu o professor, entrou o aluno, agora volta o professor, tá? Isso, linguagem formais autômatos. Eu já tive na faculdade, eu sei o que é o assunto, eu curto, né? Eu dou aula dessa disciplina, mas eu perdi 2 aulas já, gente. Perdi 2, tô afim. Autômatos. Vocês tiveram grafos? Se tiveram grafos, né? Se tiveram. Autômatos, ele é muito utilizado para você fazer... Nós vamos trabalhar com regex aqui, né? Para reconhecimento de padrões. E autômatos é para reconhecimento de padrões, tá? Ele é muito legal, você recebe uma cadeia de caracteres, faz a transação. E aí você tem autômato finito, autômato não finito, determinístico. Você tem vários elementos aqui. Geralmente é uma bolinha, né? Por exemplo, eu te dou uma cadeia de caracteres assim, ó. A, B, C, tá? E aí eu quero que você me monte um autômato que reconheça essa sequência. Aí o autômato basicamente vai ser uma bolinha com A, onde essa daqui é a minha entrada. Aí ele vai para uma outra bolinha, B. É assim que um compilador funciona, tá? Não sei aqui, final, para reconhecer. Então, para eu reconhecer uma variável, para eu entender... Como que o computador, por exemplo, o analisador léxico, entende que algo é uma variável e é uma palavra reservada, por exemplo? Assim, ó. Como que o Python, ou qualquer linguagem, entende que isso daqui, ó, é uma palavra reservada e que isso daqui, print, é uma variável através de autômatos, tá? Então, eu tenho um autômato, no caso finito, que ele processa essa entrada aqui e depois que ela processa essa entrada, ele fala, olha, isso daqui é uma palavra que faz parte da linguagem de programação. Isso daqui é uma palavra que é uma variável, tá? A ideia de um autômato é fazer esse tipo de coisa. Tem mais conceitos, tá? Mais legal. Reconhecimento de padrões. Tem sim. Isso, Álvaro. O Álvaro colocou aí certinho, né? O A e Z, você pode colocar ali 3 caracteres, exatamente. Vocês já viram, vocês já manjam disso. Beleza, gente? Então não faltem, tentem participar das aulas aí. Se a aula estiver chata, monótona também, fala para mim, Ariel, tá chato e monótono, tá? Tá bom. Fazer o quê? Vamos mudar. Tá? De verdade, tá, gente? Aqui é tudo... Tamo junto. Prova regimental. Nós temos 2 avaliações, vocês estão careca aí de saber. Prova regimental, que é a 1, né? Vale 5 pontos. E essa outra prova aqui de baixo, aqui, que vale também 5 pontos. Tá? Eu, Ariel, não gosto de prova. Eu acho que, como aluno eu não gosto nem como professor. Porque o aluno fica muito nervoso demais, cara. Muito nervoso demais. Quando vou fazer prova, eu domino um assunto X. Aí, na hora que chega e fala assim, ó, isso daqui é uma prova, Ariel. Aí eu travo, eu esqueço, cara. Se você me der lá uma conta lá,
Quanto que é 4.500 mais 3.300? Eu travo. Prova a gente trava. É muita pressão, boa, né? É muita pressão. E aí, o que acontece? Aqui vocês têm a prova regimental, é prova, porque faz parte da faculdade, perfeito. Não critico. Já a nossa aqui, ó, essa avaliação parcial, não necessariamente vai ser uma prova, tá? Pode ser uma prova, só que vai ser gamificada. Vai ser uma gamificação. Vamos fazer um jogo aqui, tá? E aí tem exercícios que também pode ser gamificado, trabalhos. A divisão é essa daqui, tá? Daqui é a nossa divisão. Uma avaliação parcial, 1 ponto, exercícios e trabalhos. Esses exercícios e trabalhos aqui vocês vão fazer mais prático, tudo mais. Estudos, relatórios, tá? Joguei sim. Aí. Ó, prova parcial, reconheça os padrões e vença a IA do xadrez. Pode ser? Ou para poder criar uma inteligência artificial, você consiga, boa, gerenciar aquele dinossaurinho, né? Do Google lá. Menino do Gambit. Pode ser? Aí vocês que decidem. Não, eu vou decidir. Aí tem exame, né, gente? Se ficar com uma nota abaixo de 6, fica de exame. Aí é prova. O xizinho também, tá? A avaliação A1, muito provavelmente é no final de junho, se não me engano, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha no calendário aqui, quer ver? Isso, ó. É lá de 6 a 11 de junho, tá? Então, só mostrar para vocês aqui. De 6 a 11 de junho, avaliação A1, tá? A avaliação A1, a avaliação final vocês não vão fazer, é de 17 a 23. Aí conta para os outros colegas aí, mas não precisa saber. Não vão fazer mesmo? Calendário eu peguei do supermercado Sonda, fui lá no Sonda, falei, me empresta uma folhinha aí. Parece mesmo, né, gente? Parece mesmo. Parece mesmo do Sonda, né? Verdade. Vocês são folhinha. Fazer um comercial pro Sonda de graça. Hein? Oi, Rian. Rian, aparentemente sim, viu? Se não aparecer nenhuma variante muito louca aí, estranha, aí, mas provavelmente sim, dia 3 de março, tá? Já pedi laboratório para nós, já pedi algumas coisas já. Sonda é da hora. Beleza? Deixa eu colocar o chat para cá, porque senão vai atrapalhar eu agora. O chat fica na minha frente. Bora lá, gente. Então vamos falar sobre IA. É uma introdução só, tá? É só uma introdução. Não é nada demais, assim, nada muito avançado, não. Mas se ficarem com dúvida, obviamente, pergunte. Né? Vamos lá. Tá lá fora, já chega, né? Bem, vocês já devem ter ouvido falar de inteligência artificial, mas óbvio, vocês estão falando aí. Direto em jornal fala sobre inteligência artificial, fala os algoritmos, né? Algoritmos de inteligência artificial do Facebook, do YouTube, que eles monitoram você. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa verdade. Nas artes, existem muitos museus que utilizam inteligência artificial para poder fazer essa interação com o usuário. Existem muitas aplicações de inteligência artificial e certamente vocês já viram em muitos lugares falando sobre isso, né? Sobre inteligência artificial. É um assunto que atrai muita gente, principalmente quem é fora da área de computação. Você fala, estou estudando inteligência artificial, já imagino o cara usando uma roupa de astronauta voando para Marte, né? Mais ou menos isso. Mas é algo relativamente simples, né? Mas o que é isso, né? O que é inteligência artificial? Vamos ver. E Fiels. Boa, resumiu. Acabou a aula de hoje, até a próxima. Mais ou menos isso mesmo, gente. É Fiels, né? Não sei se vocês já viram falar do Alan Turing. Já viram falar do Alan Turing? Tem até um filme dele, né? Tem um filme dele bom, hein? Ó, Gabriel, ele é pai de todo mundo, cara. Da computação, da inteligência artificial, jogo da imitação, isso mesmo. Só nunca terminei. Um dos melhores filmes de todos os tempos, fácil. Ele é quase, viu? Porque todo mundo ama ele. E aí,
menos de uma década depois de quebrar aquela máquina de criptografia, lembra? Enigma era o nome da máquina de criptografia. O Alan Turing, que é um matemático inglês lá, ele mudou toda a história da humanidade. É o Batman. Mudou a história da humanidade com uma pergunta bem simples, tá? A pergunta dele é: as máquinas podem pensar? Aí, essa era a ideia dele, né? É isso que eles jogaram. E graças a isso eu faço site. Obrigado, Alan. E aí, o Alan Turing, ele escreveu um artigo pensativo. Ele escreveu um artigo chamado Computing Machinery and Intelligence, ó, em 1950, gente. Quer dizer, já tem muitos anos, né? 72 anos atrás, ele escreveu esse artigo. E nesse artigo ele estabeleceu o teste de Turing. E a ideia principal era trazer uma visão da computação, mas da inteligência artificial, principalmente, né? João tinha acabado a primeira... E aí, o objetivo desse teste era responder aquela pergunta, né? Se as máquinas poderiam pensar ou não, tá? Essencialmente isso, esse era o objetivo. E aí, ele fez esse teste e começou a construir máquinas inteligentes, né? Mas essas máquinas inteligentes, que aí depois vem machine learning, deep learning, ainda está um pouquinho longe de ser igual ao teste, né? Do teste de Turing. Já eu falo do teste. Deixa eu ver o chat. Legal. E aí, pessoal, todos nós aqui, nós já estamos... Nossa, oh, Rian, é fácil, viu? É fácil. Depois eu vou contar uma história boa para vocês, cara. Depois eu vou contar uma história boa para vocês. Porque aqui é automático, né? Dá para você criar aqui, é facinho, facinho. Vamos conversar. Nós vamos fazer em sala de aula, inclusive, tá? Utilizando a nuvem da IBM, que é a IBM Bluemix, utilizando aí vários conceitos, tá? Gente, pode perguntar, fica à vontade, gente. E aí, todo mundo já está familiarizado com algum tipo de mecanismo de pesquisa, né? Então, o Google, por exemplo, é um mecanismo de texto. Só que a função básica desse mecanismo de pesquisa, a função básica do mecanismo de pesquisa, ela é a mesma até hoje, né? O usuário vai lá, insere um termo de pesquisa e aí obtém um monte de link de volta. A palavra-chave ali, ela tem algumas limitações, então. Então, o ambiente ele não é totalmente inteligente. Vou te mostrar como o sistema não é inteligente, tá? Como o sistema não é inteligente do Google. Vou te provar que o sistema do Google não é inteligente. Que eu sou muito mais inteligente que o Google. Já está aqui, ó. Aí, ó. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que o Google ele não tem uma inteligência, tá? E aí eu já explico o porquê. Vamos supor que hoje, todo mundo aqui, nós vamos viajar para Paris. Vamos viajar para Paris? Paris. Vamos viajar para Paris. Lá em Paris, eu posso ficar em vários hotéis, tá? Eu posso ficar no Ibis, posso ficar no Monreale, posso ficar em vários hotéis. Só que eu quero ficar num hotel chamado Hilton. Já ouviram falar do Hotel Hilton? O Hotel Hilton é um hotel famoso, né? Então, eu quero ir em Paris e ficar no Hotel Hilton, com todos vocês, todos nós aqui, tá? Tudo pago aí pelo Rian. Nós vamos para lá. Tem um complexo... Isso. Pessoal, então eu vou pesquisar aqui qual que é a tarifa, tá? Vou pesquisar a tarifa aqui para a gente fazer uma vaquinha para ir lá em Paris e nos hospedarmos no Hotel Hilton, hein? Aí eu dou um enter para pesquisar. Quando eu pesquiso, aparece essa moça aqui. Esse daqui é o hotel? Não é o hotel, né? Não é o hotel que eu queria. Então, observe que o Google falhou. Eu procurei um hotel em Paris chamado Hilton. Ele me trouxe o Paris Hilton. Se eu tivesse procurado São Paulo Hilton, ele me traria o hotel. Olha. Mas olha, Moisés, São Paulo Hilton, ele me trouxe hotel. Paris Hilton não me trouxe hotel. 12 anos pesquisando. Ele vê esses vídeos, não vem nada. Certo, gente? Olha só, então, como não existe uma inteligência por detrás. Por quê? Ele pesquisa exatamente aquilo que eu procurei, né? Paris Hilton.
Exato. Não só o fato de ter número, é o mais cliques, né? Tem mais cliques. Só que, como a inteligência artificial aqui, ela deveria ser inteligente e entender assim, pô, o Ariel gosta de viajar, por exemplo, né? Ele gosta de viajar. Se o Ariel gosta de viajar, ele não está procurando uma modelo chamada Paris Hilton. Eu estou procurando nada mais, nada menos do que um hotel. Então, ele deveria trazer o hotel para mim, tá? Eu estou logado, a Ariel está aqui em cima. Mas deveria ter trazido histórico. Essa é a ideia de computação cognitiva, tá? Ou ciência cognitiva. O ambiente, ele é treinado para aprender com base em interações do usuário e também nos resultados, tá? Em vez de simplesmente dar algum tipo de informação. É aí que entra, então, a ciência cognitiva. Em algum lugar vai ter. Em algum lugar vai ter, tá, Gabriel? Isso, Rian. Ó, a ciência cognitiva, ela é uma ciência que surge na década de 80, tá? Lá na década de 80 e começa a estudar o ser humano e também a parte de computação. Agora que eu falei que a teoria vai dar sono, até em mim aqui. Então, o papel do sistema cognitivo é criar uma rivalidade entre a capacidade humana de responder. Então, eu falo, Rian, eu quero o Hotel Rio, Paris Hilton. Ele vai trazer para mim, porque ele entendeu o que eu pedi para ele, e também vai dar essa mesma capacidade lá para o computador. O computador também vai me dar esse retorno quando eu solicitar, tá? Então, nós podemos dizer que a computação cognitiva, o objetivo principal dela é automatizar e também agilizar qualquer tipo de processo de processamento mesmo de entradas de dados, tá? Reduzindo custos e também aumentando, melhorando a experiência do usuário, a experiência do cliente. Então, a computação cognitiva, ciência cognitiva, está atrelado até a experiência do usuário, que é o UX, né? O X. Acho que vocês já viram em algum lugar o X assim. Essa é uma grande área para a gente estudar e que não está atrelada somente à inteligência artificial. A principal ideia desse cara aqui, de estudarmos na ciência cognitiva, é melhorar o nível de eficiência mesmo na tomada de decisão. Então, pensa em um carro autônomo. Um carro autônomo, gente, por mais que se fale que vai gerar e tudo mais carro autônomo, é algo que está muito distante de termos. Por quê? Ainda não existe segurança, tá? Se eu consigo hackear um celular, se eu consigo invadir um servidor do governo federal, se eu consigo invadir um computador da NASA, como que eu não vou invadir o carro de quem? Do Rian, que está andando lá na Avenida Paulista, por exemplo, e fazer o freio ser acionado? Eu posso fazer isso, tá? No Brasil não parece ser muito complicado. No Brasil, parece. Por que não, André? Em menos de um minuto, tá vendo? Imagina um carro. Como que o carro não vai... O que não vai acontecer com o carro, né, não? O que não vai acontecer com o carro? Então, assim, além disso, existem placas, tá? Eu ia trazer uma placa aqui para mostrar para vocês, só que eu não consegui tirar foto. Tá bom? Meu, os caras fazem cada coisa. Essa mocidade. Ó. Site. Tem uma placa que ela é um triângulo assim, ó. Pessoal, eu desenho bem pra caramba, tá? Então não fiquem chateados aí, o professor desenha melhor que eu. Vocês vão aprender. Um dia vocês chegam no meu nível. Tem uma placa aqui assim, ó, um balãozinho. Quase printando, fazendo... E aí é um trem assim, ó. É um negócio, uma placa que ela é assim, gente, ó. É uma placa de... Vamos ver se vocês sabem, quem dirige aí. Placa do que é essa daqui? Lombada, tá vendo? Isso é cognitivo, pessoal. Vocês entendem. Vocês entendem arte abstrata. Vocês são bons. Vocês são bons. Placa de pare. Pô, Alexandre, sacanagem. É arte, tá? Vocês vão chegar nesse nível um dia. Tem fé. E aí, gente? A cobra como um elefante é Pequeno Príncipe.
Tá chegando o disco voador. E aí, olha o que eles fizeram. Se um carro estiver chegando próximo dessa placa aqui, um carro autônomo, ele vai reconhecer essa imagem, e quando reconhecer essa imagem, o que ele vai fazer? Vai frear e vai passar devagarzinho, porque é uma lombada. Se ele passar rápido, ele vai aprender por reforço que aquele negócio ali pode quebrar o carro, tá? Lombada, quebra-mola, entende de alguma forma aí, tá? E aí, gente, isso é impossível. Exato. E aí, Luiz, sabe o que eles fizeram nesse lugar que eu estava passando? Pegaram esse cara, aí fizeram assim, ó, desenharam um olhinho, outro olhinho, um nariz e uma boca. Como se esse negócio daqui fosse um chapéu. E agora? Quando estiver andando na estrada, imagina o seu carro andando na estrada a 100 km por hora e encontra uma plaquinha desse jeito, assim, ó, com um chapéuzinho e uma carinha feliz embaixo. Ele vai entender o quê? Que isso é um quebra-mola? Ou que isso daqui... Ele não sabe, é um marinheiro, né? Cuidado, marinheiro atravessando a via. E aí, como que eu... Tá vendo? Ó? Como que eu vou definir que esse desenho em vermelho não faz parte da placa e esse azulzinho faz parte da placa? É difícil, tá? É difícil. Então, é um detalhe que deve ser considerado. A grande questão, Álvaro, da elevação, pode ser duas coisas, tá, Álvaro? Ou elevação no relevo, ou aquelas faixas amarelas, né? As duas coisas podem existir. Porém, tem alguns quebra-molas que não são tão bem sinalizados com aquela faixa amarela. E quando eu tenho só a elevação, eu estou obrigando o carro a aprender por reforço. O aprendizado por reforço é o seguinte: o carro vai passar uma vez 100 km por hora em cima e vai detonar o carro. Aí o sistema, né, de inteligência artificial, ele vai entender que aquilo ali nada mais é do que algo que estraga e da próxima vez passa devagar. Ele não consegue tentar entender ali a elevação, tá? É um pouco mais complexo de tentar entender aquilo ali com sensores. Existem outras coisas também, tá? Existe uma cidade, algumas cidades... Isso, existem vários fatores, gente. Existem algumas cidades que você tem lá o semáforo e a primeira bolinha do semáforo, ela não é vermelha, ela é laranja. Eu fui para Curitiba há um tempo atrás e a bolinha... acho que por causa de estar queimado por sol, né? Acho que por estar queimado por sol, ele estava laranja. Aí era laranja, amarelo e verde. Ele estava queimado do sol, o vermelho. Um carro, quando chegar ali e ver um laranja, o que ele vai fazer? Ele vai... o carro é daltônico, né? Não consegue enxergar. Ele vai ou passar reto e bater, ou sei lá o que vai acontecer, né? Certamente passar reto. Então, assim, é uma falta muito grave, né? É uma falta muito grave aqui, essa questão de identificação de padrões. Outra forma seria por código, tá? Ao invés de eu ter um desenho na placa, eu teria lá um número 12, por exemplo, ou um código qualquer, um QR Code. Isso, QR Code, perfeito, Caio, matou aí. QR Code. Mas ainda entra na questão, né? Se eu tiver um QR Code, pode chegar um pichador aqui, rabiscar o QR Code. Então, assim, tá vendo como que é algo bem complexo? Principalmente no Brasil, da gente colocar? Pode ter um sinal de rádio por RFID, né? Que é tipo aquela antena do sem parar que avisam sobre a placa. Pode ser uma saída, tá? Por rádio. Sai um pouquinho caro, mas pode ser uma saída, tá? Então, a ideia principal de uma computação cognitiva, quando eu estou trabalhando com inteligência artificial aqui, é trazer essa tomada de decisão o mais rápido possível, né? O pichador, então, é o que impede da tecnologia desenvolver no Brasil. Agora, não falei isso. Você concluiu. E aí, eu tenho que, no caso de um carro autônomo, né? Quanto mais rápido eu definir, né, identificar um obstáculo, melhor. Se eu um carro, se demorar 1 segundo para definir um obstáculo, se aquele obstáculo é móvel ou é estático, é acidente, né, gente? É acidente. Certo? Cadê? Então, quando surge, lá atrás, lá na década de 80, que eu falei para vocês, a computação cognitiva, ocorre um grande divisor mesmo de águas, tá?
onde a tecnologia até então ela era utilizada mais como um computador, como uma calculadora. Começava-se a surgir a ideia de web, né? A time sharing, né? Que é a computação compartilhada. Mas aí, quando entra a computação cognitiva o computador começa a reconhecer objeto, texto, rosto, cenas, né? Começa a reconhecer voz, começa a interagir com o humano, tudo começa a mudar. O computador começa a ter características de um humano, né? Algumas definições humanas ali, aparências humanas. Essa computação cognitiva, ela vai analisar um monte de dados que são estruturados ou não estruturados para tomar uma decisão, que é essa ideia que eu falei para vocês da placa. Quando você está indo numa placa, né? Quando você está encontrando uma placa, por exemplo, o carro olha aquela placa e toma uma decisão com base no histórico, né? Num banco de dados. Outro exemplo, um sistema ele pode analisar todas as informações do registro médico de um paciente, todos os artigos de revista sobre uma doença, várias ferramentas de diagnósticos, e sugerir uma ação para o médico, né? Olha, isso daqui é um câncer, isso daqui não é um câncer, isso daqui precisa de uma cirurgia, isso não. Porque mediante um monte de funcionalidades, né? É daí que surge, então, a ideia do computador pensar como ser humano, tá? É daí que surge esse conceito, computador pensar como ser humano. E aí tem alguns atributos para que a gente consiga alcançar essa cognição, né? Que os sistemas eles possam ser cognitivos e tomar decisões ali, né? Cara, você está indo longe. Nós temos esses 4 atributos aqui. Na verdade, são 5, tá? São 5 atributos. Está escrito 4, é 5. Primeiramente, adaptativo. Todos os sistemas cognitivos, eles devem ser flexíveis para que eles possam aprender, né? À medida que as informações vão chegando, o sistema deve aprender. Então, ele vai aprender por reforço, aprendizado supervisionado, não supervisionado, nós veremos tudo isso mais adiante. O sistema também tem que ser interativo, o ser humano tem que interagir, né? Tem que interagir com o ambiente. Então, o humano é um componente crítico nesses sistemas cognitivos. O usuário vai ter que interagir com máquinas, definir as necessidades para aquelas máquinas, tá? É interativo. Ele também é iterativo e com estado. São 2 coisas aqui, tá? São 2 atributos aqui. Toda tecnologia de computação cognitiva, ela tem que identificar problemas fazendo perguntas, tá? E de acordo com a resposta dessas perguntas, ele tem que modificar o estado. Ou seja, o carro, quando ele está andando lá numa via, ele tem que fazer pergunta: o que é essa placa aqui? Ele vai ficar: o que é essa placa? O que é esse sinal? Vai ficar perguntando. Se ele reconhece algum padrão, o que ele faz? Ele muda para um estado. Olha, freio, diminua a velocidade. Então, ele tem que ser iterativo com o estado. Identificou algo diferente, anomalia, muda de estado. Além do que, óbvio, né? O sistema ele tem que entender o contexto, tá? Onde ele está embarcado. O carro tem que identificar, entender que ele está andando numa rua e que não pode andar numa calçada. Ele tem que estar dentro de um contexto. A mesma coisa de um robô humanoide. Vai andar numa calçada, não vai andar na rua. Então, assim, tem que ter todas essas abordagens, entender o contexto. Ô, Luiz, prefiro que eu mesmo dirija o carro. É melhor, né? Vamos dirigir, vai. Paguei caro na carteira aqui. E aí, gente, algumas vezes surgem algumas perguntas assim, pô, mas inteligência artificial e computação cognitiva é a mesma coisa? Mais ou menos, tá? Mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos. A inteligência artificial e a computação cognitiva, elas funcionam a partir da mesma base, tá? A partir do mesmo bloco de construção. Porém, a computação cognitiva, ela adiciona o comportamento humano aos resultados. A inteligência artificial, como eu falei para vocês, ele é matemática. É um triturador de números, tá? Ele está preocupado em receber dados, processar, aprender com aqueles dados, encontrar algum padrão e tomar uma decisão. É isso que... tá, Rian? É isso que o sistema vai fazer de IA. Já a computação cognitiva, ela vai pegar algumas saídas
e pensar em algumas nuances, tá? Quando eu estou trabalhando com computação cognitiva, no exemplo lá que eu dei para vocês do Google, se eu estivesse utilizando computação cognitiva, assim que ele recebesse os dados, o sistema ia tentar interpretar algumas nuances. Poxa, o Ariel gosta de viajar, ele deve estar pesquisando sobre viagens, ele não gosta da Paris Hilton. Ele vai pensar, né? O sistema ele vai pensar para tomar uma decisão. É simplesmente isso, tá? Ele, diferente da inteligência artificial, que é aquela ideia da pizza que eu falei antes. A pizza isso é pizza ou não é pizza? Posso comer pizza ou não posso? Dá para dizer que uma é superior à outra? Ô, Rian, acredito que não tenha a melhor, tá? Acredito que não tenha a melhor. Na verdade, elas podem trabalhar juntas, onde eu tenho um fator humano ajudando a inteligência artificial, tá? A computação cognitiva está mais ligada com o Deep Learning? Sim, porque o Deep Learning eu tenho um fator humano ali, que seria as minhas redes neurais, tá? Seriam as redes neurais, exatamente. Só para vocês terem uma ideia, né, para a gente fechar esse cara aqui. Quando eu estou trabalhando com o Google Maps, você tem lá o Google Maps. Eu tenho um aprendizado de máquina, uma análise preditiva. Eu vou sair daqui da minha casa para ir para o centro de São Paulo. Então, o sistema ele vai processar todo o meu histórico, ele vai processar todo o meu histórico de viagem, vai analisar o caminho e me dar uma resposta. É aprendizado de máquina, né? Machine Learning, inteligência artificial, tá? Agora, vamos supor, eu pego a Alexa, tá? Ou o Watson, ou qualquer chatbot, tá? E aí eu forneço algum tipo de informação. Qual é a temperatura hoje? Quando eu falo para a Alexa qual a temperatura hoje, eu não falei onde eu estou. Eu não falei onde eu estou. Eu não estou querendo falar qual é o dia hoje. Eu não perguntei qual é o dia de hoje. Qual é a temperatura na segunda-feira, segunda, hoje é quinta-feira, dia que eu esqueci o dia, estou perdido. Dia 17 de fevereiro. Eu não estou passando esses dados, eu simplesmente perguntei para a Alexa qual a temperatura agora, qual a temperatura hoje. Então, ela tem um processo cognitivo que vai pegar, olha, o Ariel está na casa dele, eu moro em Guarulhos, tá? Eu tô quase interior já, né? Passou da Dutra, já é interior. Eu estou em Guarulhos, então ele vai pegar da minha casa, ele vai pegar, assim, o horário, vai pegar o dia, juntar essas informações, consultar uma API e trazer a informação do tempo. Tá vendo como muda? Muda bastante em relação a eu indicar onde eu estou para ir para um outro local, que é o Google Maps, que tem inteligência artificial, vai analisar os dados, com uma Siri, uma Alexa da vida, o chatbot. Então, são tecnologias que utilizam comportamentos muito próximos dos humanos, né? Ela entendeu o que eu pedi. Beleza, gente? Até aqui, tô falando rápido, mas beleza? Fechou. Hoje é mais rápido, tá? Hoje vamos bater um papo só. Mas vamos lá. Existem muitas definições na medida do possível. Ou, Gustavo, qualquer dúvida, manda aí, tá? Por favor. Isso daqui é uma pincelada de toda a matéria, tá? Depois eu vou conversar bastante. Deixa eu só tirar esse chat daqui que tá atrapalhando. Ó, o que é IA? É automação de atividades. Legal. É uma boa definição do Bellman. Existem várias definições, tá? Isso, entendi. Quando você conversa ali, você tem a cognição, né? É como eu conversando com vocês, assim, automático, digamos assim. Uma outra definição do Rick aqui é a máquina fazer algo por você. E não só simplesmente fazer, mas fazer melhor que os seres humanos, tá? Uma outra definição é eu pegar a mente do cara e tentar colocar num computador. Fazer o computador pensar como uma mente humana mesmo. É uma outra definição. Existem muitas definições, tá, gente? Eu peguei 4 aqui, mas existem muitas. Uma outra é eu deixar o sistema automático, autônomo, na verdade. Ele se gerenciar, tá? Então, ele tem um comportamento inteligente porque ele se autogerencia. São 4 definições aqui, mas existem muitas outras. Mas qual a definição aqui que eu vou seguir? O que eu vou achar que é melhor? Tudo depende, tá, gente?
a melhor definição do que é inteligência artificial vai depender do seu objetivo, tá? Acho que eu falei alguma coisa assim lá no início da aula, porque depende muito. Você pode colocar aqui, eu coloquei 4 definições. Os sistemas de inteligência artificial, eles podem pensar como seres humanos, se você precisar disso, tá? Se você precisar que ele te dê uma resposta rápida como um ser humano, resolver uma conta matemática, se comportar em relação a sensores, né? O sensor, se for acima de 40 graus, emite um alerta, desliga a caldeira, sei lá. Pensar como ser humano, agir como humano, pensar racionalmente, ou seja, aqui eu estou falando de deep learning, que eu utilizo redes neurais, sistema cognitivo, e agir racionalmente. Agir significa eu interferir no contexto, tá? Interferir no ambiente. E pensar é só pensar. Então, depois nós vamos ver sobre agentes computacionais, e eu tenho 2 tipos de agentes, passivo e ativo. Então, cada um tem um comportamento diferente. Nós vamos estudar isso daí depois. E encaixa nessas 4 definições. Tem mais? Pode ter mais, tá? Mas essencialmente essas 4. Por que eu vou estudar inteligência artificial? Em um trabalho, você pode utilizar inteligência artificial, não necessariamente com robô dessa forma, né? Mas você pode utilizar outros tipos de robô numa linha de produção, por exemplo. Numa linha de produção, por exemplo. Na ciência, se você precisar de tirar dados, tentar identificar padrões e anomalias. Utensílios domésticos hoje, tem esses robozinhos que limpam o chão e tudo mais aí. Máquina de lavar roupa, câmera fotográfica, né? Ela muda ali o foco e tudo mais para você, tudo faz correções com inteligência artificial. Google, Yahoo, como ferramenta de busca, Yahoo. Nem sei se existe Yahoo mais. E na medicina, né? Não só na medicina, em qualquer outra área, você vai utilizar a inteligência artificial. Beleza? Fechou, gente. Não vou segurar, não vou enrolar muito aqui, não. Vou falar rapidamente do teste de Turing. Não, geralmente é assim mesmo. Pode ver que está como padrão lá, Caio. Navegador padrão. O teste de Turing, que é aquele lá que eu falei para vocês lá de 1950, é um teste que foi a premissa, né? Foi a porta de entrada para a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial começa a partir do teste de Turing, tá? Eu não sei se vocês já conhecem o teste de Turing, já viram, mas só relembrar aqui, né, para quem já viu, é baseado num jogo de... Lá ele fala bonito, jogo de salão, mas é um jogo de boteco, porque o Alan Turing, ele curtia um bar, ele curtia, né, beber um pouco. Então, nada contra, né? Mas ele curtia. E aí, o que acontece? Eles tinham um grande jogo lá, que 2 pessoas ficavam dentro de uma sala e uma outra pessoa ficava do lado de fora. E a pessoa aqui do lado de fora fazia perguntas num papel e as pessoas lá de dentro respondiam. O papel desse interrogador, né, esse cara que está perguntando, era descobrir quem que era o homem e quem que era a mulher. Tá? Esse é o jogo de salão. O teste de Turing, que tem até o filme, né, baseado nele, tudo, não no jogo, né, mas que é o jogo da imitação, tem o mesmo nome, é isso daqui. Eu tenho um interrogador que está ligado num computador aqui, tá vendo? No terminal, bonitão aqui, faltou só um olho aqui, uma boquinha. Eu tenho um interrogador, e o papel do interrogador é fazer perguntas. No outro lado do terminal, ele não sabe, tá? Mas existe um ser humano e um computador. Então, ele faz perguntas para descobrir se aquela resposta foi dada pelo computador ou pelo humano, tá? Então, ele pode fazer perguntas complexas, como essa daqui. Ele pode fazer uma pergunta de matemática, como essa daqui, que é muito complexa. E aí, o que acontece? O computador, ele vai resolver esse cálculo aqui em fração de segundos, né? Já a pessoa que está lá no outro terminal vai demorar para responder. Então, o que o computador faz? Ele tenta enganar o ser humano. Ele já calcula, né? Obtém lá o resultado, sei lá, 45. Só que ele vai segurar a resposta. Ele segura a resposta, conta uma quantidade de tempo aleatório e depois devolve. Envia mais ou menos junto com a mulher. Então, para dificultar o papel do interrogador, tá? Para dificultar o papel do interrogador.
Sim, vai demorar. A ideia é ele enrolar para poder responder, né? Para dificultar ali para o interrogador não saber quem que é homem, quem que é mulher, quem que é o computador, quem que é a pessoa. Essa conta aqui é complexa, né? Não é nada, gente. Outro tipo de pergunta também que dá para ser feito é assim, ó. O interrogador vai lá e lê um poema romântico. E aí pede para que os dois, tanto a pessoa quanto o computador, demonstre emoções, demonstre reação emotiva. Um computador não tem reação emotiva, né? Ele é máquina, é 0 e 1, né? É um coração de gelo. Já o ser humano, não. O ser humano consegue reagir emotivamente. Então, o computador tenta novamente se passar por humano, tenta mandar alguma mensagem, alguma coisa, que ele demonstre ser um ser humano com emoção. Então, o papel ali é dificultar a vida do interrogador. O computador, o sistema, tá? Ele vai passar no teste de Turing caso ele consiga enganar o interrogador. Então, se o sistema que foi programado ali conseguir enganar o interrogador, isso daqui é um sistema inteligente. Se o sistema não conseguir enganar o interrogador, é um sistema burro, né? Digamos assim. Não é um sistema inteligente. Certo, gente? O teste de Turing é bem isso. Tem um artigo, depois eu posso até colocar para vocês, que ele explica bem detalhado, mostra os resultados, é muito legal. E isso daqui é a base da computação, tá? Depois disso daqui, surgiram muitos argumentos contra os resultados do Turing, que foi aí que a computação evoluiu, a inteligência artificial evoluiu. Daqui a pouco eu vou falar de um para vocês, tá? Mas é muito legal, evoluiu bastante. Bem, eu falei para vocês o que é inteligência artificial, mostrei algumas definições, mostrei para vocês o que é computação ou ciência cognitiva, né? Então, são conceitos que nós vamos trabalhando aí durante o semestre, tá? Nós vamos trabalhar bastante. Eu tenho, essencialmente, 4 tipos de inteligência artificial, tá? 4 tipos de inteligência artificial. Máquina reativa, limitada, teoria da mente e autoconsciência. Vou falar cada uma delas para vocês aqui, tá, gente? Já estamos terminando, tá, gente? Não dorme não, daqui a pouco a gente já janta. Hoje o intervalo vai ser mais longo, tá? A gente começa o intervalo hoje e termina na semana que vem. Às 7h10 da semana que vem. Vamos lá, gente. Uma semaninha. Ó, primeiramente, máquinas reativas, tá? Máquinas reativas. Essa foi o primeiro tipo de inteligência artificial que surgiu, tá? Ela segue o princípio mais básico de inteligência artificial e o objetivo dela é simplesmente reagir a uma determinada ação, reagir ao mundo, tá? Reagir ao ambiente. Por isso que chama máquina reativa, né? O papel dela é perceber o mundo, tá? E a partir dessa percepção, ela tomar algum tipo de ação. Tem um caso que é o mais famoso que existe, que é o computador, né, a máquina, né, Deep Blue. Já ouviram falar do Deep Blue? Não. Deep Blue foi uma máquina lá do início da década de 90 que foi projetada, isso, Gabriel, que foi projetada pela IBM, tá? Era um supercomputador e ele jogava xadrez. Ele jogava xadrez. Aí colocaram o computador para jogar contra Kasparov, Garry Kasparov, que era o cara, né, do xadrez na época, na década de 90. Só perdia, né, para ninguém, menos para o Deep Blue. O Deep Blue, ele era capaz de identificar as peças do tabuleiro e tomar uma ação. Mas olha só que interessante. Ele não fazia previsão de movimento. O único papel dele, o único papel do Deep Blue era assim, ó, ele tava lá o tabuleiro montado, ele analisava a jogada, o que o Kasparov fez e movimentava uma peça. O Deep Blue, ele não conseguia olhar à frente, né? Poxa, daqui a 3 jogadas, eu vou mexer tal peça. Não, ele não estava analisando o futuro. Ele mexia uma peça de acordo com o que Kasparov mexia. Então, ele era reativo. Kasparov mexia uma peça, ele automaticamente mexia a outra, tá? Era automático. Ele reconhecia a posição atual de uma peça dele e logo em seguida jogava. Sem análise histórico, tá?
sem histórico e sem prever. Era totalmente reativo. E aí ele ganhou do Kasparov, deu um baile no Kasparov. Alguns anos depois, muitos anos, agora em 2016, tá? Uma outra máquina também foi criada pela Google, que foi o AlphaGo. AlphaGo. Teve a mesma proposta, tá? Ela também não avaliava movimentos futuros, ela só dependia da própria rede neural para avaliar ali o jogo atual e dava algum tipo de jogada mais para frente, tá? Sim, ô Rian, sim. E ele simplesmente jogava peça, tá? No caso desse AlphaGo. A diferença do AlphaGo e Deep Blue é que o AlphaGo utilizava Deep Learning e o Deep Blue não, tá? Então, o papel dele era simplesmente jogar de acordo com que o cenário estava montado, tá? Ô, Rian, um exemplo bem claro, tá? Vou voltar lá no carro autônomo, tá? No carro autônomo. Seria da hora. Vou voltar no carro autônomo para a gente falar de máquinas reativas aqui, ó. Tá? Imagina que eu tenho um carro. Isso aqui é um carro, tá? Eu estou olhando de cima dele aqui. E, de repente, do nada, entra um ser humano aqui na frente, ó. Não é esperado, Rian, que entre um ser humano na frente, ou um obstáculo. Não é esperado, tá? Ele não previu isso daqui. Ele não esperava que entrar. O cara simplesmente entrou na frente. Quando entra, o que a máquina tem que fazer? Reagir. Não é bater. Eu bati na minha mão, mas não é bater. Ele tem que reagir. Ela tem que frear para não atropelar esse obstáculo, tá? Tem que frear para não atropelar esse obstáculo. Isso é reativo, tá, Rian? Eu freiei para não atropelar aquele cara. É reativo. A mesma coisa lá no xadrez. É um gatilho, tem sim. Tem sim. Ele vai viu uma ação, dispara, tá? A mesma coisa do xadrez. Você tem lá o xadrez, né? Imagina que isso daqui é um xadrez, tá? Igualzinho o tabuleiro de xadrez, só que um pouquinho mais desenhado. Aí vamos supor, eu tenho minhas peças aqui. Aí o Kasparov foi lá e colocou uma peça aqui, ó. Aí o Deep Blue automaticamente pega uma peça dele, um peão, e coloca aqui. Ele simplesmente joga, tá? Ele reage. É a trigger que você falou aí, tá? É o gatilho. Não é que seja uma trigger, tá? Mas é como se fosse uma trigger lá de banco de dados, é um gatilho que vai acionar esse cara. É o carro reativo. Em relação ao carro, imagina o seguinte, Rian, que o carro está andando e aí ele viu aquela placa de quebra-mola, tá? Que eu tinha falado antes. Isso daqui não é reativo, tá? Quando é placa de quebra-mola, não é reativo. Por quê? O carro vem, olha a placa e analisa. Essa placa, deixa eu ver aqui, deixa eu consultar meu banco de dados aqui. Deixa eu consultar, Rian, ó, a minha memória. Deixa eu consultar a minha memória. Ele vai lá, analisa a memória dele e fala, pô, isso daqui é uma placa de pare ou uma placa de quebra-mola. Eu vou diminuir a velocidade. Então, aqui não é reativo, porque ele não parou forçado, tá? Ele não teve uma ação disparada de uma maneira imprevisível. Aqui, ele simplesmente parou porque ele teve um histórico, tá? Beleza? Beleza, pessoal? A diferença não, né? O que é máquina reativa? Agora, de memória limitada, que é isso? Suponha. A memória limitada é uma outra coisa. A memória limitada, ele trabalha com dados históricos, tá? Ele trabalha com dados históricos. Então, eu tenho banco de dados para tomar uma ação. Esse exemplo aqui da placa, né, do carro autônomo, é um bom exemplo. Um outro exemplo é o seguinte. Eu vou pegar o desenho aqui de novo. Você pega e recebe um e-mail, tá? Como que você sabe se esse e-mail aqui que você está recebendo, se ele é um spam ou não é um spam? Como que você sabe? Eu não sei. Existe uma inteligência artificial que coloca rótulos. Se você recebeu esse e-mail aqui, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai analisar todos os e-mails que você já tenha recebido anteriormente e vai classificar isso daqui, ó, como spam ou não. Vamos supor que esse daqui seja o e-mail do Rian, tá? Que enviou para mim aqui. Então, ele vai falar, ó, esse e-mail não é spam, tá? Então, qualquer e-mail que você receber do Rian não é spam.
Agora, vamos supor, chega um outro e-mail aqui, que é, sei lá, de uma empresa aí, uma empresa X, tá? Uma empresa. Só que essa empresa está disparando esse e-mail para todo mundo, né? Mala direta para todo mundo. Aí a inteligência artificial pega e analisa. Pô, essa empresa aqui já mandou para um monte de gente. Várias mensagens ao mesmo tempo. Isso daqui é um spam. Classifica como spam automaticamente. Eu não sei se vocês já tiveram a WhatsApp, né? Quando você recebe uma mensagem compartilhada, aí aparece às vezes assim: essa mensagem tem sido compartilhada por muitas pessoas. Olha que interessante. Por quê? Pode ser uma corrente. E quem que identificou que essa mensagem está sendo passada por muitas pessoas? A inteligência artificial. Com base em quê? Com base em um histórico. O Gabriel compartilhou, o Rian, o Álvaro, todo mundo começou a compartilhar, automaticamente isso daí ficou armazenado num banco de dados sei lá, do Facebook, lá, Meta, né? Ficou armazenado no banco de dados da Meta, e ela tomou uma ação, certo? É basicamente isso. Isso é memória limitada, tá? Com base nisso, o computador toma uma ação. E aí eu tenho vários tipos de aprendizado, tá? Nós vamos falar disso daqui depois. Mas aprendizagem por reforço, aprendizado supervisionado, não supervisionado, aprendizagem híbrida, esse long short, redes neurais. Temos vários tipos de aprendizados. E, professor, olha, isso bem interessante aqui o que o professor falou. Eu noto aqui, professor, que, por exemplo, se eu se eu pesquiso algo na YouTube, ou rodar uma certa publicidade que eu me interesse, por mais que o meu computador não esteja logado no Facebook ou no WhatsApp, quando eu entro no Facebook do meu telefone, automaticamente também vejo já essa publicidade. Quer dizer, eu acho que eles também usam uma inteligência artificial de IPs próximos, dispositivos próximos para passarem publicidades, mesmo que não tenha nenhum histórico de um HTTP, de uma URL na minha máquina com relação à publicidade, mas sempre que eu faço isso, tende a vir no meu Facebook. Sim, isso daí é legal que você falou, que por mais que você às vezes nem tenha acessado sobre aquilo ali, que não tenha ficado em cache, ou que não tenha cookie nem nada. Isso acontece por localização, como você disse, tá? Existem alguns sites que você entra, aí depois que você lê um artigo, assim, lá embaixo tem um monte de publicidade, aí tem umas lá assim, brasileiros em São Paulo descobrem como emagrecer em 15 dias. Tipo, por quê? Porque eu estou em São Paulo, né? Aí teve um dia que a mesma mensagem, né? Eu estava em outra cidade, a mesma mensagem, a mesma notícia que apareceu nesse site, eu estava em outra cidade e falou dessa cidade, né? Eu estava em Uberlândia, falou: brasileiros em Uberlândia descobrem como emagrecer em 15 dias. Por quê? É localidade, né? É localidade, ele está pegando sua localidade. Vai trocando os títulos, é tudo robô. Memória limitada. Ele está pegando a sua localidade, está pegando algumas informações e tomando ação, tá? Essa é a ideia de uma inteligência artificial com memória limitada. É pegar esses dados passados e tomar algum tipo de ação. Aí, ó, tá vendo? Alguém falando verdade, tá vendo? E acontece muito, né, gente? Acontece mesmo. Outro tipo de IA que nós temos é a teoria da mente, tá? E aí que entra um detalhe. A teoria da mente, como o nome diz, é teoria, tá? É só teórica. Nós ainda não alcançamos a capacidade tecnológica e científica para atingir esse nível de inteligência artificial. O conceito, ele é baseado naquela premissa psicológica de entender o que as outras coisas vivas, ser humano, animal, qualquer tipo de objeto vivo, compreender que esses objetos têm pensamentos e emoções e que esses pensamentos e emoções de uma pessoa, de alguma forma ou de outra, vai afetar o comportamento de uma outra pessoa, né? Isso significa, então, que a inteligência artificial ela poderia compreender como os humanos, animais e outras máquinas se sentem, tá? Então, seria você sentar em frente a uma máquina que esteja com uma câmera, ela vai olhar para o seu rosto e falar assim: poxa, Ariel, você está triste, Ariel. Eu noto que você está triste. Eu noto que você está feliz agora. Eu noto que você está com dor. Seria capaz de tomar esse tipo de decisão olhando para o seu semblante ou pela sua fala. Eu estou conversando com vocês aqui. Vocês não sabem se eu estou feliz, se eu estou triste,
se eu tô com dor, fome eu tô. Vocês não sabem como eu estou sentindo. Numa máquina da teoria da mente, ela seria capaz de detectar isso pela minha fala. Pela minha fala, ela entenderia todo o meu comportamento, tá? Que é o conceito mesmo de mente, tá? Essa volatilidade de emoções. Chama o metaforando. O metaforando vai ajudar, né? A interpretar o olhar, o sorriso. Pensa no metaforando, para quem conhece, né, o canal lá Metaforando, e as microexpressões, pensa nele, considera um computador, uma máquina, interpretar essas microexpressões, interpretar essas reações, tá? Pensa nisso. Um computador não consegue chegar ainda, uma máquina não consegue chegar a esse nível ainda, tá? Ainda. Professor, quer dizer, eu também sou muito leigo nessa matéria e eu tenho estudado um pouco de neurologia e neurociência. Mas eu acho, professor, que a inteligência artificial, ela tende a chegar à teoria da mente. Mas Sim. eu acho que, por causa de como ela foi, como aconteceu a sua concepção, eu acho que ela não vai chegar lá 100%. Por quê, professor? Porque, no meu ver, eu acredito que para as pessoas, para uma máquina chegar na teoria da mente, é preciso um grande upgrade no hardware e também na forma de pensar a nível de software. Por quê, professor? Eu digo isso por quê? Porque quando se fala de redes neurais e quando se fala de neurologia, professor, eu tive a fazer umas comparações de redes neurais e o que é mesmo uma sinapse. São coisas totalmente diferentes, professor. São coisas totalmente diferentes. O conceito é bem próximo, mas também é relativamente diferente. Então, eu acho que dessa forma que a gente está indo, a gente vai conseguir chegar num certo agradável. Mas chegar na mente humana, a gente vai ter que reformular algumas ideias técnicas lá no futuro. Pensando primeiro na computação quântica. Esse é o meu pensamento. Não, mas perfeito, viu? Você falou muito bem. O que nós temos hoje daqui a pouco eu vou falar, mas o que nós temos hoje de inteligência artificial já é avançado demais. E para chegar na teoria da mente, além de tudo que você falou, que é simular a mente, nós conseguimos emular a mente, né? Fazer algo quase parecido com a mente humana. Mas simular a mente, fazer com que o computador seja igual à mente, eu precisaria de processador, muito processamento. É muito complexo de chegar nesse nível de teoria da mente, tá? Você falou tudo, cara. Obrigado. Tem um professor meu que ele fala assim, que o nível de inteligência artificial hoje nossa é muito avançado, mas a inteligência nossa hoje é a mesma inteligência de um sapo, tá? E você fazer um sapo pensar igual a um ser humano, ou seja, sair da memória aqui e partir para a teoria da mente, é muito complexo. Então, é por isso que fica muito complexo chegarmos na teoria da mente com o que nós temos de tecnologia hoje, tá? Pensando aqui também, que quando o Alan Turing começou a estudar máquinas inteligentes na década de 50, também criticavam e tiravam um sarro dele, porque na época nem computador tinha direito, né? Então, assim, pode ser no futuro que aconteça algo desse tipo. É mais difícil, mas pode. Rian, será que posso tentar abrir o mic e falar? Pode, fica à vontade, Rian. Aí, pessoal, só vou pegar aqui uma deixa aqui do... Caramba, bola. Luiz Fernando. O Luiz Fernando falou do Black Mirror. Recomendo para vocês, tá? Assistirem essa série. E tem um episódio que fala da descoberta, né? De quando a IA... Não, Rian. Quando a IA, ela toma consciência dela própria. É aqui, ó. Autoconsciência, tá? É fazer com que a inteligência artificial ela se entenda no mundo, tá? E olha que fantástico, Brasil, você que falou aí agora. Olha que fantástico. Se, na teoria da mente, até sentei melhor aqui na cadeira. Teoria da mente, o computador ele é capaz de detectar uma... Opa, agora estou ouvindo. Beleza, se na teoria da mente você é capaz de identificar o sentimento de uma pessoa, na autoconsciência, aquela máquina ela vai ser responsável por identificar e também pensar como que eu posso deixar essa pessoa mais feliz? Por que ela está triste? Como que eu posso deixar? E ela toma ações para deixar aquela pessoa melhor.
Então, se eu vejo, por exemplo, ali o Gabriel, o Álvaro ali triste, eu vou lá e falo, pô, por que você está assim, cara? Vamos lá, vamos dar uma volta aí e tal. Eu vou conversar com eles, né? É a mesma coisa a máquina na autoconsciência. Ela sabe por que ela existe e ela consegue pensar em estratégias para ajudar as pessoas ali, né? Isso daí é bom, mas pode ir para o mal também, né? Então ela é capaz de entender os que os outros precisam e se comunicar com essas pessoas. Ela tem autoconsciência. Ela sabe por que ela existe. Ah, eu estou nesse mundo para pregar a paz. Estou nesse mundo para acabar com a humanidade. Ela é autoconsciente. Isso daqui é no filmes, tá? E daqui a gente só vai encontrar em filmes. Ela ter autoconsciência é muito complexo. Mas em relação ao Black Mirror, assistem. Tem muita coisa legal, muitos episódios interessantes. Fala aí, fala aí. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui que eu falo, Rian. Deu pra escutar aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. E aí, professor, beleza? Não, eu tava pensando aqui, falando da teoria da mente que você tava dizendo, que a gente não tem recurso para isso, né? Para chegar nesse nível. Rian é fechado com o Monark, não, sai fora. E daí eu tava pensando aqui, porque eu também sou leigo demais nessa questão de inteligência artificial aí, nunca parei para estudar assim só superficial por série mesmo. Mas não sei se tem um estudo aprofundado sobre isso, que algum dia pode ser daqui, sei lá, 10 mil anos, mas será que um dia a inteligência artificial ela vai ter... Você estava falando sobre a detecção de emoções, né? Mas Uhum. será que existe um nível, né, a ser alcançado da compreensão das emoções, né? Não só a simulação delas, né? Mas é, a simulação assim da inteligência artificial que chegue no ápice de literalmente virar, né, uma inteligência artificial que a gente vê em filme aí que de fato chora, se emociona e quer ter vida, enfim, como a gente viu lá no Homem Bicentenário da Vida, sabe? Algo desse Uhum. tipo. É bem complexo, né? Porque se você pensar que é o... Altamente. Né? Porque se você pensar na tecnologia que nós temos, você perguntou daqui 10 mil anos, né? Mas a tecnologia nossa hoje, ela tem evoluído bastante. Só que se você for fazer uma curva de evolução mesmo, da década de 70 até a década de 90, foram muitas. Nós saímos de um enorme mainframe para computadores portáteis e todo mundo começou a ter computador em 20 anos. E aí, Uhum. da década de 90 até hoje, o que mudou foram celulares. Você coloca um processador um pouco mais rápido, memória, mas nós não saímos tanto de uma arquitetura diferente. A nossa arquitetura Entendi. de computadores que nós temos hoje é uma arquitetura de von Neumann, lá da Uhum. década de 70 ainda, que é Uhum. a entrada, processamento e saída. Então, se mudarmos essa forma de processamento, entrada, processamento e saída, essa forma da tecnologia, provavelmente sim, tá? Eu Entendi. acho muito difícil chegarmos nesse nível aqui, da máquina Uhum. ser autoconsciente, se emocionar e tudo mais. Tem aquele Uhum. filme, acho que é o Wall-E, né? Eu não lembro o nome daquele, é um desenho, né? Uma O animação. robozinho lá da O Disney robozinho fica Pixar, né? A triste Wall-E, quando isso, isso. acho que é Elsa, né? Não lembro o nome dela. Eva. Eva. Quando a Eva, né? Quando a Exatamente. Eva lá. E aí acontece, ele se emociona. É muito difícil chegar nesse nível. É muito Uhum. difícil da máquina ter essa autoconsciência, saber o porquê que ela usa. É muito difícil. Eu acho, tá aí. Porque até o Merto tocou no assunto da computação quântica e também não me aprofundei nesse assunto, mas pelo que eu ouvi, professores até aqui na faculdade falando que nós não temos noção da capacidade do que nós poderemos fazer um dia com ela, né? Sim. E não sei, talvez a chave esteja aí, né, na utilização aí, na experimentação da computação quântica para ver se dá para calcular pelo menos uma estimativa de quando poderemos ou não, ou quantos recursos teremos que usar, né, para chegar nesse Sim. nível. Precisa de Entendi. muito recurso, né? Muito É, bom. Gostei do que você falou. Mas acredito que demorará muitos anos ainda para chegar nesse nível. Muitos anos. tá, Beleza? Valeu, beleza. obrigado. Valeu. Além Professor, desses. Pô, pode falar, Bruno. porque eu vejo que os cientistas eles concentram-se também muito no algoritmo, na lógica, no software, na performance. Eles veem muito para esse lado, os cientistas. Mas veja só, tem uma área da neurociência que chama-se neuroplasticidade,
que é a área que envolve o crescimento espontâneo do cérebro, e nesse caso, a evolução neurônica, e isso tem a ver com fatores internos, externos, autofatores e outros fatores complexos que o ser humano não consegue pensar, ainda não descobriu. Mas nesses 3 fatores, a máquina por si só não consegue ainda tipo evoluir meio que logicamente o seu algoritmo sem precisar assim tipo uma intervenção externa muito forte. Por exemplo, eu tenho uma filha, eu já testei isso nela. As pessoas têm uns neurônios chamados células espelho, que são aquelas células que às vezes você mexe a cabeça, a criança também do nada imita e logo mexe a cabeça. Quer dizer, Ou seja, mesmo, sim, mesmo às vezes sem ela tipo programar que eu tenho que mexer a cabeça, e meio que ela quando vai fazendo isso repetitivamente, aquilo pode se tornar tipo um padrão de personalidade ou de emoção dentro de si mesma. Por exemplo, às vezes eu quando estou a gritar, minha filha pensa que eu estou a discutir e começa logo a chorar. Ela não nasceu pensando nisso. Então, eu acredito que o facto de a máquina não ter essa capacidade de aprender, primeiro, lentamente, sozinha, aí meio que fica ainda um pouco, fica meio complexo. Mas eu acredito que os cientistas deveriam, tipo, pensar no conjunto, tipo, no ponto do hardware, da arquitetura, principalmente sistemas distribuídos, professor, e no software. Porque os neurônios, cada neurônio tem um certo impulso elétrico que gera um certo hormônio, que gera uma felicidade, uma não felicidade, tesão, entre parênteses, e etc. Aí, eles têm que, eu acho que tem que fazer bons isolamentos e essas 3 pontes dos sistemas distribuídos, a inteligência artificial, o software e o hardware, essas pontes aqui, devem caminhar juntas para um dia ver o que acontece. Sim. Só aproveitando o que você está falando, eu vou traduzir o que o Rian falou ali, que não tá bugando ali. Mas, explicando, né? A neuroplasticidade, né, que o Brasil falou muito bem aí, é a possibilidade do cérebro de se adaptar, tá? Então, imagina o seguinte, uma pessoa, ela sofreu um trauma na infância, não sei, um acidente, esse acidente ele perdeu pessoa, sofreu um trauma, tá? Na infância. E esse trauma vai levando a pessoa para o resto da vida. A pessoa tem problemas sociais, emotivos e tudo mais por causa desse trauma. E aí um dia essa pessoa ela resolve passar no psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, não sei. Resolve passar lá numa psicoterapia, tá? Quando ela passa lá na psicoterapia, ela deixa de ver o mundo com aquele viés lá do trauma. Não que ela perde esse trauma, mas ela consegue superar o trauma. Ou seja, são criadas novas células no cérebro que elas se regeneram ali, e essas novas células vai permitir que a pessoa esqueça o trauma, entre aspas, tá? E tenha uma nova vida. Então, ela consegue superar o trauma. Então, se ela tinha alguns medos, alguns bloqueios, ela consegue viver. Isso daí é a neuroplasticidade. Isso eu não tenho como eu colocar aqui no computador. Eu não tenho como fazer uma máquina que ela tem um determinado comportamento e um determinado momento por uma programação totalmente autônoma, na verdade, sem contato humano, ela se configure para ter um outro tipo de ação. Ela não consegue olhar o mundo e se adaptar. Não sei se eu fui claro, gente, mas a ideia é essa, né, Brasil? Certo? Eu falei besteira? Não, sim, é isso, professor. É isso, professor. Sim, sim. É isso mesmo? Tá bom. Sim. E aí, gente? O professor é um gênio, né? Hã? O professor é um gênio. Por quê? Porque o professor pegou aquilo, falou de uma forma mais simples. Não, eu falei a mesma coisa que você, falamos junto. E aí eu tenho 2 categorias. Legal. E aí eu tenho 2 categorias. Só para terminar, tá, gente? Só para terminar. Eu tenho 2 categorias de inteligência artificial, tá? Que é a IA fraca e a IA forte. 2 tipos, tá? E olha que bacana. A IA fraca é aquela que simula a inteligência humana. Ela é muito limitada. Ela é feita para algo muito específico, tá? Ela é feita para algo muito específico. E a IA forte é aquela que você vê lá no Black Mirror, você vê em filmes. Hoje nós estamos na IA fraca. E dificilmente vamos um dia para a IA forte.
pessoal, eu não estou falando que nós não vamos, tá? Mas mediante tudo isso que nós conversamos, neuroplasticidade, processamento mesmo, tá? Hardware, falta ferro, hardware, falta de, não só hardware, mas também a parte de, esqueci, temperatura, tá? Esqueci a palavra. Uso de IA em medicina hoje, avançado, João Marcos. E aí falando, só para vocês terem uma ideia de IA fraca, IA fraca não é tão forte, não é tão fraca assim, ela é forte, tá? A IA fraca você vai encontrar em mecanismos de pesquisa que ela consegue trazer algumas informações para você, tá? Software de reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrões. Então você consegue, através de um histórico, por exemplo, definir se uma fotografia para fazer uma captura aqui, fazer o login no aplicativo do banco. Aí ele faz uma captura do meu rosto, né? Ele vai fazer uma captura do meu rosto. Quando ele faz essa captura do meu rosto, a IA fraca vai verificar se eu sou ou não Ariel. Então, quando eu estou trabalhando com biometria, eu estou trabalhando com reconhecimento aqui da IA fraca, utilização da IA fraca. Siri, Alexa, qualquer outro assistente pessoal, é IA fraca. Carros autônomos, é IA fraca. O Watson da IBM é IA fraca. Sistemas ultra complexos aí para tentar encontrar padrões celestiais, para descobrir novos planetas e tudo mais, é IA fraca. Então, observe que o fraco não é tão fraco, tá? O que nós temos de inteligência artificial hoje é avançado. É algo que é muito importante estudarmos e evoluirmos. Por isso que eu falo, é muito difícil a gente continuar um avanço para essa IA forte, porque nós temos muito que crescer na IA fraca ainda. Pois não, Rian, pode falar. Agora? Não. Mano, acho que não dá tempo. Vamos marcar? Pessoal, se vocês quiserem algum assunto, depois vocês falam aí, a gente pode bater um papo em algum final de aula, nós vamos conversando, tá? Nós vamos bater um papo aí para poder decifrar os problemas da humanidade. Neuralink, beleza. Vou falar para o Elon Musk vir dar uma palestra. Eu acho que essa evolução de IA não irá demorar, apesar dos últimos 10 anos. Sim, exatamente, Caio. Pode ser que evolua. Sinceramente, não sei. E só para concluir, gente, todo o nosso estudo será dessa forma, tá? Bora, vamos lá. Todo o nosso estudo será dessa forma. Um bate-papo, tá, gente? Um bate-papo, tudo. Hoje, por ser o primeiro dia, eu não quero me alongar muito, se prolongar muito, porque senão vai ficar chato, tá? E aí, semana que vem, a gente continua, tá bom, gente? Tudo sempre conversa, traz algumas coisas, tá? Traz outros assuntos aí, se vocês quiserem. Acabamos entrando em neuroplasticidade, entrando em Neuralink. Não falamos de Neuralink. Mas podemos conversar sobre outras coisas depois, tá? Fiquem à vontade aí. Se eu não souber, a gente vai para outra aula dar continuidade. Beleza, pessoal? Obrigado, viu? Hoje nós encerramos um pouquinho mais cedo. E na semana que vem a gente manda ver na nossa aula novamente. Vamos fechar a semana aí. Amanhã tem autômatos. Mas só hoje, tá? Semana que vem a gente fica até às 10, tá, Gabriel? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, viu? Excelente noite para vocês aí. Bom descanso. E aí, semana que vem, nós vamos aqui para bater um papo. Pode, Rian. Se quiser falar, pode falar aí. Que eu vou até abrir o microfone aqui para falar aqui. Não, aqui, tipo, eu tava até conversando aqui com o pessoal aqui, falando, tipo, que eu não tô com uma sensação do primeiro semestre, porque eu entrei na faculdade, saindo do ensino médio, eu entrei na faculdade ali, jovenzão, né? E aí, tipo, primeiro, nossa, faculdade, meu Deus, vou aprender um monte de coisa, não sei o que lá e tal. Aí, segundo semestre já morreu essa sensação, assim, por conta dessas, né, dessas aulas, assim, tradicionais, vamos dizer assim, né? Muita matéria teórica e tudo mais. Putz, não é isso que eu quero, não é minha cara, né? E, meu, isso foi até semestre passado. Meu. Aí, hoje, isso mudou, entendeu? Então, assim, é coisa de anos que mudou. E eu tô muito empolgado pra esse semestre, meu. Eu tô muito Bora empolgado. lá. No que eu puder ajudar, vamos embora. Tamo juntos, tá Caraca, bom? meu. Eu tô até tentando transmitir aqui pro pessoal por mensagem aqui a minha felicidade. Eu tô, meu,
Sério. Minha mãe perguntou, o que é essa lágrima aí? Eu falei, nossa, eu estou emocionado. Não, sem brincadeira, eu não tô zoando, saiu lágrima de felicidade, porque eu não sentia isso desde o primeiro semestre da faculdade, cara. E, meu, tá incrível, sensacional. Muito Beleza, obrigado mas mesmo por essa sensação aí, porque bom. eu sei porque, assim, eu fui professor também por 2 anos na Wizard, e eu Pô, que legal. sempre, nunca quis que aluno se sentisse menor do que eu, sempre tive essa mesma mentalidade que você. E desde quando você começou a Aham. apresentar, eu falei, caraca, meu, é muito meu tipo. Meu, que Ah, top. tamo junto, então. Caraca, muito Não, obrigado aí. tamo Boa junto. noite. Vamos segurar esse nível aí. Bora lá, sempre Bora, melhorando, tá bom? bora, Valeu, bora. obrigado, viu? Obrigado, viu, Valeu, hein? gente? Boa noite, pessoal. Falou. Boa noite, hein? É, Gabriel, é uma norma, tem que ser careca. Beleza, gente. Boa noite pra vocês aí.